Episódio 6. O livro de azulejo, Van der Cloet Oliveira Bernardes e o programa visual do santuário. Imaginemos que o interior do Santuário da Nazaré é um livro. As paredes são as suas páginas, os azulejos são as suas palavras. Este livro tem dois autores principais, um holandês e um português. Foi escrito no início do século XVIII e conta histórias do Antigo Testamento, celebra os mistérios da Virgem e oferece, ao visitante que saiba ler a sua linguagem, uma experiência de imersão visual completa num programa iconográfico de enorme coerência teológica e de extraordinária qualidade artística. Este episódio é, em grande medida, a leitura desse livro. A azulejaria do Santuário da Nazaré constitui um dos mais importantes e mais bem documentados conjuntos cerâmicos da história da arte portuguesa. A importância não é apenas artística, é também arquivística. Os contratos, os recibos, os planos e a correspondência relacionados com a encomenda dos azulejos holandeses conservam-se, em grande parte, nos arquivos da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, permitindo uma reconstrução excepcionalmente pormenorizada do processo de produção e instalação deste conjunto. Em poucos casos na história da azulejaria portuguesa é possível conhecer com este grau de precisão quem encomendou, a quem encomendou, quanto pagou e como a obra foi recebida. Contexto histórico: Portugal e os Países Baixos na viragem do século XVIII. A encomenda dos azulejos holandeses para o transepto do Santuário da Nazaré, realizada em 1708-1709, insere-se num contexto mais vasto de relações comerciais, culturais e artísticas entre Portugal e os Países Baixos que caracterizou os séculos XVII e XVIII. A Holanda era, neste período, um dos principais centros de produção de cerâmica azulejar da Europa, e a sua azulejaria era exportada para toda a Europa, incluindo Portugal, onde concorria com a produção nacional. A azulejaria de Delft, designação genérica para a produção cerâmica holandesa deste período, centrada na cidade de Delft, mas produzida em várias cidades dos Países Baixos, caracterizava-se pela paleta predominantemente azul e branca, pela técnica da majólica de alta qualidade, pela representação de grandes cenas figurativas inspiradas na pintura flamenga e holandesa, e pela capacidade de produção em série que permitia. Estas características tornavam-na especialmente adequada para programas de revestimento de interior de grande escala, como o que o Santuário da Nazaré requeria para o seu recém-construído transepto. O facto de o reitor do santuário, Padre Antônio Caria, ter optado por uma encomenda holandesa em vez de recorrer a produtores nacionais, que certamente existiam e que estavam a trabalhar neste período com grande qualidade, como demonstra a obra de Oliveira Bernardes para os corredores da sacristia, reflete provavelmente uma combinação de fatores. O prestígio da azulejaria holandesa no mercado internacional do período, Willem van der Cloet, o ceramista holandês e a sua encomenda portuguesa. O artista responsável pelos azulejos do transepto do Santuário da Nazaré foi o ceramista holandês Willem van der Cloet, ativo em Amsterdão no final do século XVII e início do XVIII. Van der Cloet é uma das figuras da azulejaria holandesa cuja obra foi mais extensamente exportada para a Península Ibérica. Vários conjuntos azulejares em Portugal e em Espanha são documentadamente da sua autoria ou do seu ateliê, tornando uma figura central na história das relações artísticas entre os Países Baixos e a Ibéria neste período. A encomenda para Nazaré foi negociada através da firma de intermediários Pedro Brocuis e Cie, que serviu de interface entre o reitor do santuário e o ateliê de Van der Cloet. A documentação conservada nos arquivos da confraria mostra que o processo foi cuidadoso. Antes do fim de 1708, o reitor recebeu os desenhos e os planos para aprovação pela mesa administrativa da Real Casa, evidência de que o programa iconográfico foi objeto de deliberação colegiada e não de uma decisão individual. Em outubro de 1709, os 6.568 azulejos chegaram ao sítio, trazidos por via marítima de Amsterdão.
O custo total, incluindo transportes e taxas alfandegárias, foi de R$ 610.079. João Miguel dos Santos Simões, o maior especialista em azulejaria holandesa na Península Ibérica, autor da obra monumental Carreaux Ceramics Hollandais ao Portugal et in Espagne. Publicada pelo CNRS de Paris em 1959, afirmou que o conjunto do Santuário da Nazaré é o exemplo mais importante de decoração cerâmica holandesa documentada em toda a Ibéria, tanto pela qualidade artística intrínseca como pela excepcionalidade do arquivo que documenta a sua encomenda, produção e instalação. Esta é uma afirmação de autoridade acadêmica que vale sublinhar. Não estamos perante um conjunto meramente importante. Estamos perante uma obra de referência absoluta para a história da azulejaria europeia. O programa iconográfico de Van der Cloet, Tipologia Bíblica. O programa iconográfico dos azulejos holandeses é organizado segundo o princípio da tipologia bíblica, a hermenêutica cristã, segundo a qual os eventos do Antigo Testamento prefiguram e anunciam os do Novo Testamento. Esta gramática interpretativa, codificada nos grandes compêndios iconográficos medievais, como a Biblia Pauperum e o Speculum Humanae Salvationis, organiza a leitura dos azulejos do transepto como um programa de teologia da salvação. Quem conhece a chave não vê apenas histórias bíblicas, mas uma arquitetura de sentido em que cada episódio veterotestamentário aponta para a plenitude neotestamentária. O ciclo de David, o rei pastor como tipo de Cristo. No braço sul do transepto, os painéis de Van der Cloet narram episódios da vida do rei David. David é, na tradição cristã, uma das figuras tipológicas mais ricas do Antigo Testamento. É o pastor que se torna rei, prefigurando Cristo como o bom pastor e o rei dos reis. O músico que apazigua os espíritos, prefigurando Cristo como a palavra que pacifica o caos. O guerreiro que derrota Golias é prefigurando Cristo que derrota o mal. O pecador que se arrepende e é perdoado, prefigurando a misericórdia divina que acolhe o pecador que reconhece. No contexto específico de um santuário mariano, a escolha de David tem uma dimensão adicional. Na genealogia de Jesus narrada pelos evangelhos, Maria é da linhagem de David. A Virgem de Nazaré é, portanto, filha do rei cujos episódios decoram as paredes do espaço que a acolhe, uma conexão genealógica que o programa iconográfico dos azulejos torna visualmente presente e permanente. Os painéis de David cobrem as paredes do braço sul de alto a baixo, criando uma envolvência visual total que é uma das características mais impressionantes deste conjunto. As cenas David pastor com as ovelhas, David e Golias, David dançando perante a Arca da Aliança, David penitente, são narradas com uma vivacidade pictórica que revela a influência da grande tradição da pintura histórica holandesa do século XVII. As figuras têm presença e expressão, os cenários têm profundidade e atmosfera, as cenas têm dinamismo e tensão narrativa. O ciclo de José, a descida e a elevação. No braço norte do transepto, os painéis narram a história de José, filho de Jacob, um dos mais longos e mais ricos relatos do livro do Gênesis. A história de José é estruturalmente uma das mais dramáticas do Antigo Testamento. A rejeição pelo pai, a venda pelos irmãos ao Egito, a escravidão e as tentações, a acusação falsa e a prisão, a subida da prisão ao poder máximo do faraó, o reconhecimento dos irmãos, o perdão. É uma narrativa de queda e elevação, de traição e fidelidade, de sofrimento e glória, e na leitura tipológica cristã, uma prefiguração precisa da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A descida de José ao poço para onde os irmãos o lançaram é, neste quadro, a prefiguração do descimento de Cristo à morte e ao sepulcro. A subida de José ao poder é a prefiguração da ressurreição e da ascensão. O perdão que José concede aos irmãos que o venderam é a prefiguração da misericórdia de Cristo que perdoa os seus algozes. E o papel de José como salvador do povo durante a fome, distribuindo o trigo armazenado no Egito para alimentar as nações,
É lido como prefiguração de Cristo, o pão da vida, que alimenta espiritualmente a humanidade. Os painéis de Jonas, a passagem pelo ventre. Sobre as duas portas que comunicam o transepto com o exterior, dois painéis mostram episódios da história do profeta Jonas e a baleia. Jonas é a figura tipológica invocada pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus como anúncio da sua morte e ressurreição. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. A colocação de Jonas especificamente sobre as portas de entrada e saída é uma escolha iconográfica de grande sofisticação. O visitante que entra ou sai do transepto passa literalmente sob a imagem do homem que foi engolido pelo abismo e regressou à vida. A passagem pela porta é simbolicamente a passagem pelo ventre da baleia, o mesmo movimento de morte e renascimento que Jonas viveu e que Cristo cumpriu. Não é preciso conhecer a tipologia bíblica para sentir a potência desta escolha, mas conhecê-la multiplica a riqueza da experiência. Os azulejos de Antônio de Oliveira Bernardes, a sacristia e os corredores. Se Van der Cloet trouxe ao Santuário da Nazaré a excelência da azulejaria holandesa, foi Antônio de Oliveira Bernardes quem lhe deu a contribuição portuguesa mais significativa. Os azulejos que revestem os corredores de acesso à sacristia, datados de 1714, são uma das obras mais maduras e mais representativas deste artista, considerado, juntamente com o seu pai Policarpo de Oliveira Bernardes, um dos 2 ou 3 maiores azulejistas da história portuguesa. Antônio de Oliveira Bernardes trabalhou com a azulejaria azul e branca de grande formato, o azulejo de figura avulsa, em que cenas ou figuras individuais são pintadas a azul cobalto sobre fundo branco com qualidade pictórica equiparável às melhores obras em tela. O seu domínio do espaço, da figura humana, do drapeado e da composição narrativa é de nível superior ao da maioria dos seus contemporâneos, e a sua influência na azulejaria portuguesa do século XVIII foi determinante. O painel da Assunção da Virgem. No corredor do lado esquerdo, o painel mais significativo é o que representa a Assunção da Virgem, rodeada dos símbolos das litanias lauretanas. As litanias lauretanas são uma das orações marianas mais antigas, com origens prováveis no século XII e forma mais ou menos definitiva no XVI, e consistem numa série de invocações à Virgem com metáforas e títulos: Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe da Igreja, Espelho da Justiça, Trono da Sabedoria, Causa da nossa alegria, Vaso espiritual, Vaso honorável, Vaso insigne de devoção, Rosa mística, Torre de David, Torre de Má. Cada um destes títulos é um símbolo e muitos deles aparecem representados pictoricamente no painel de Oliveira Bernardes, criando uma iconografia mariológica de grande densidade. A rosa mística aparece como flor, a torre de marfim como forma arquitetônica, a estrela da manhã como astro, a lua sob os pés da Virgem. Este painel é, por si só, uma suma visual da Mariologia da Contra-Reforma, um compêndio imagético da devoção mariana tridentina, em que cada elemento tem um referente teológico preciso. Do ponto de vista da análise simbólica, estes emblemas marianos têm camadas de sentido que transcendem a devoção estritamente cristã. A lua, a estrela, a rosa, a torre, o jardim fechado, a fonte selada são símbolos de uma feminidade sagrada de grande antiguidade cultural, que o cristianismo medieval incorporou na sua iconografia mariana sem apagar as ressonâncias mais arcaicas. A Virgem que pisa a lua e é coroada de estrelas no livro do Apocalipse é também a grande mãe que incorpora os elementos cósmicos que as deusas pré-cristãs encarnavam. Esta sobreposição de camadas de sentido é parte da riqueza simbólica das litanias e dos painéis que as representam. A Ermida da Memória, Oliveira Bernardes e o espaço mais antigo. A intervenção de Oliveira Bernardes não se limita aos corredores da sacristia.
É também a ele que se atribuem os azulejos do interior da Ermida da Memória, realizados cerca de 1709, o mesmo período em que chegavam os azulejos holandeses do transepto. Este facto é de enorme interesse para a história da arte. Em 1709, o Santuário da Nazaré está a receber simultaneamente a mais importante encomenda de azulejaria holandesa da Ibéria e uma intervenção do mais importante azulejista português do período. É um momento de confluência artística excepcional, em que dois universos estilísticos distintos, o holandês e o português, se encontram no mesmo espaço. Os azulejos da Ermida da Memória, no seu vocabulário de azul-branco com medalhões figurativos e símbolos marianos intercalados com padrões decorativos, são congruentes com o estilo de Oliveira Bernardes, mas apresentam uma escala e uma complexidade adaptadas ao pequeno espaço da ermida. O programa iconográfico é mariano, símbolos das litanias, representação do milagre, invocações da Virgem e resulta numa experiência de imersão devocional completa. Num espaço de poucos metros quadrados, o visitante está completamente envolvido por imagens da Virgem e do milagre que naquele lugar ocorreu. A leitura dos azulejos, teologia em cerâmica. O conjunto azulejar do Santuário da Nazaré, considerando tanto os painéis holandeses de Van der Cloet como os portugueses de Oliveira Bernardes e dos outros mestres que intervieram no espaço, constitui um programa iconográfico de notável coerência teológica. A nave, o transepto, os corredores, a sacristia e a ermida formam, em conjunto, uma enciclopédia visual da teologia cristã centrada na figura da Virgem Maria. A sua genealogia bíblica, nos ciclos de Davi e José, a sua missão de mediadora nos símbolos das litanias, o seu poder intercessor nos painéis do milagre e a sua glória eterna nos painéis da Assunção. Esta coerência teológica não é acidental, é o produto de uma cultura religiosa, a Contra-Reforma Católica dos séculos XVII e XVIII, que valorizava a imagem como instrumento de ensino, meditação e devoção, e que investia recursos consideráveis na criação de programas iconográficos rigorosos nos espaços de culto. O Santuário da Nazaré, com os seus azulejos, é um exemplo exemplar desta cultura, um espaço em que a arquitetura, a cerâmica e a teologia se unem num único projeto de educação devocional através da experiência visual.